Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Proverbios 29, verso 18. Donde no hay profecía, el pueblo fracasa, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Podemos ler também Provérbios 11, 14. Podemos leer también Proverbios 11, verso 14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa, com muitos conselheiros há segurança. Proverbios 11, verso 14. No habiendo dirección sabia, el pueblo fracasa, mas los muchos consejeros dan seguridad. Versión en portugués. Eclesiastes 8, de 5 a 6. Y Eclesiastes 8, del versículo 5 al 6. Você pode ler isso. Eclesiastes 8, versículo del 5 al 6 dice: el que guarda el mandamiento no experimenta el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay un tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y él cuándo ha de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Essas passagens por enquanto. Por ahora estos pasajes. Todos aqueles que de fato amam ao Senhor querem saber como agradá-lo. Todos aquellos que realmente aman al Señor desean saber cómo agradarle. Seria lamentável chegar naquele último dia e descobrir que tomamos um caminho errado. Sería muy lamentable llegar al último día y descubrir que tomamos un camino incorrecto. Às vezes queremos fazer boas coisas para o Senhor, mas com princípios errados. A veces queremos hacer cosas buenas para el Señor con principios equivocados. Não é suficiente ser sincero. No es suficiente ser sincero. É necessário viver de acordo com o que Deus fala na sua palavra. Es necesario vivir de acuerdo a aquello que el Señor habla en su palabra. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, quantos problemas encontramos? Cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Dios, ¿cuántos problemas encontramos? E se não estudarmos a história da igreja, Y si no estudiamos la historia de la iglesia, estamos destinados a cometer os mesmos erros. estamos destinados a cometer las mismas equivocaciones. Existe um servo do Senhor no Brasil chamado Hernandes Dias Lopes. Existe un siervo en el Brasil llamado Hernández Díaz López. Falou uma frase muito interessante. Habló una frase muy importante. Ou a história da igreja vai ser a nossa mentora, aquela que nos ensina, O la historia de la iglesia va a ser nuestra maestra, ou ela será a nossa coveira, aquela que nos sepulta. o ella va a ser aquella que nos entierra, nos sepulta. Então nós precisamos ter humildade para entender que não somos pioneiros, não somos originais de nada. Nosotros tenemos que tener humildad para saber que no somos los pioneros de nada. Temos pelo menos 2000 anos de história da igreja. Tenemos por lo menos 2000 años de historia de la iglesia. Que Deus vem trabalhando geração após geração. Que Dios viene trabajando generación tras generación. E quantas lições o Senhor tem ensinado ao longo da história da igreja. Y cuántas lecciones el Señor nos ha enseñado a través de la historia de la iglesia. Quantos equívocos também aconteceram ao longo da história. Cuántas equivocaciones acontecieron a lo largo de la historia. E quando nós pensamos pelo menos em querer compreender um pouco, Y cuando nosotros pensamos en querer comprender al menos un poco, como poderemos caminhar como povo de Deus nesse tempo? ¿cómo podemos caminar como iglesia de Dios en este tiempo? Como poderemos evitar os mesmos erros dos nossos pais no passado? ¿Cómo podemos evitar los mismos errores de nuestros padres en el pasado? Em outras palavras, quais os segredos para evitarmos os problemas?
En otras palabras, ¿cuál sería el secreto para evitar tantos problemas? Quais os segredos para caminharmos de acordo com a vontade de Deus? ¿Cuál es el secreto para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? Então nós poderemos encontrar a palavra de Deus. Entonces nosotros podemos encontrar la palabra de Dios. Tudo que Deus fala está na sua santa palavra. Todo lo que Dios habla está en su santa palabra. Temos o ministério do Espírito Santo Tenemos el ministerio del Espíritu Santo e temos a igreja de Deus ao longo desses 2000 anos. y tenemos a la iglesia del Señor a lo largo de estos 2000 años. Então podemos encontrar um equilíbrio nesses três princípios: Entonces podemos encontrar un equilibrio en estos tres principios: a palavra, o Espírito e a igreja. la palabra, el Espíritu y la iglesia. E nenhum desses três princípios podem ser seguidos isoladamente. Y ninguno de estos tres principios pueden ser seguidos aisladamente. Nós encontramos uma harmonia perfeita quando temos a palavra, o Espírito e o corpo de Cristo. Nosotros tenemos una armonía perfecta cuando tenemos la palabra, el Espíritu y el cuerpo. Então esse texto que nós lemos, especialmente Provérbio 29:18, Entonces ese pasaje, Proverbios 29, verso 18, ele nos diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. él nos dice, no habiendo profecía, el pueblo se corrompe. A palavra profecia no original significa visão, La palabra profecía en el original significa visión ou visão profética. o visión profética. Quando não temos visão clara da palavra de Deus, Cuando no tenemos una visión clara de la palabra de Dios, então o povo de Deus vai se desintegrar. entonces el pueblo de Dios se va a desintegrar. Podemos dizer que somente uma visão clara da palavra de Deus Podemos decir que solamente una visión clara de la palabra de pode Dios nos manter unidos, puede mantenernos unidos, poderá nos dirigir perfeitamente. podrá dirigirnos perfectamente. Essa palavra corrompe Esa palabra corromper dá o mesmo sentido como se uma mulher tivesse com seu cabelo preso tiene el mismo sentido si una mujer tuviera su cabello e enredado alguém tirasse o laço e ele se desmanchasse. y alguien le jalara y este se rompiese. Às vezes o povo de Deus está andando em unidade, A veces el pueblo de Dios está andando en unidad, estão andando em comunhão, está andando en comunión e algo acontece que o povo se divide, cada um vai para um lado. y algo acontece y el pueblo se divide y cada uno va para un lado. O que aconteceu? ¿Qué fue lo que sucedió? Aqui está a resposta. Aquí está la respuesta. Quando não temos uma visão clara da palavra de Deus, Cuando no tenemos una visión clara de la palabra de do que Dios Deus está fazendo em nosso tempo, y de lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo, perdemos a base de andarmos juntos. perdemos la base de andar juntos. É a visão profética que nos mantém unidos, Es la visión profética la que nos mantiene unidos. ela nos corrige, Ella nos corrige, ela nos restringe ella nos restringe e ela nos leva a suportar uns aos outros em amor. y ella nos lleva a soportarnos unos a los otros en amor. Apenas ensinamentos e boas intenções não são suficientes. Apenas enseñanzas y buenas intenciones no es suficiente. Nós precisamos de um poder muito maior que nós. Nosotros necesitamos de un poder mucho más allá de nosotros. E esse poder é a palavra viva de Deus. Y ese poder está en la palabra viva de Dios. Somente estando debaixo da autoridade da palavra viva de Deus, Solamente cuando estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, nós poderemos humildemente andarmos debaixo da autoridade de Cristo que está nos outros. nosotros podremos andar humildes bajo la autoridad de Cristo que está en nosotros. Olhe bem esse texto. Miren este pasaje. Não havendo profecia, o povo se corrompe, No habiendo profecía, el pueblo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. mas el que guarda la ley, este es É feliz. interessante que no hebraico uma frase sempre está falando o mesmo pensamento da frase seguinte. Es interesante que aquí en el hebreo una frase siempre está hablando lo que la frase siguiente va a decir. São regras da poesia hebraica. Son reglas de la poesía hebrea. Ela fala em formas diferentes, mas tem o mesmo sentido. Ella habla de formas diferentes, mas tienen el mismo sentido. O que guarda a lei, esse é feliz. El que guarda la ley es feliz. Claro que a lei aqui era a Torá. Claro que aquí la ley es la palabra, Era os 5 livros de Moisés. eran los 5 libros de Moisés. Não apenas uma parte de dos livros, No apenas una parte de algunos de los libros, mas todo o conjunto das verdades que Deus revelou a Moisés. mas todo el conjunto de verdades que Dios reveló a Moisés. Quando Salomão escreveu esse texto, Cuando Salomón escribió este versículo, obviamente ele está olhando para trás.
evidentemente Él está mirando atrás. Ocorreram que tivemos pelo menos 19 reis das tribos do norte. Ocurrió que teníamos por lo menos 19 reyes de las tribus del norte. Eles eram os líderes da casa de Israel. Ellos eran los líderes de la casa de Israel. Mas todos eles perderam a direção espiritual. Mas todos ellos perdieron la dirección espiritual. Todos eles perderam a palavra profética. Todos ellos perdieron la palabra profética. Porque eles abandonaram a lei de Moisés. Porque ellos abandonaron la ley de Moisés. E esses líderes levaram o povo a tragédias. Y estos líderes llevaron al pueblo a grandes tragedias. Coisas terríveis aconteceram naquele tempo. Cosas terribles sucedieron en aquel Então tiempo. agora Salomão está citando a história nas entrelinhas. Ahora Salomón está citando la historia E ele está dizendo, não havendo profecia, o povo vai sofrer. no habiendo profecía, el pueblo va a sufrir. Nós precisamos da palavra de Deus, Nosotros necesitamos la palabra de Dios, mas também precisamos discernir o que Deus está fazendo em nosso tempo. pero también necesitamos discernir lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Ou seja, a palavra de Deus não é algo separado de toda a verdade de Deus. O sea, la palabra de Dios no es algo separado de toda la verdad de Dios. Ela é uma ênfase a partir de toda a verdade. Ella es un énfasis a través de toda la verdad. Então ela mostra o que Deus está fazendo em nosso tempo. Entonces ella muestra lo que Dios está haciendo en este tiempo. Mas é o cumprimento da palavra escrita. Mas es el cumplimiento de la palabra escrita. Isso é muito importante entender. Eso es muy importante entender. Porque às vezes enfatizamos coisas, Porque a veces enfatizamos cosas mas estão em desarmonia, em desacordo com a palavra escrita. y a veces están en desacuerdo con aquello que está escrito. Às vezes enfatizamos apenas uma parte da verdade. A veces enfatizamos apenas una parte de la verdad. E por isso perdemos o poder de Deus. Por eso perdemos el poder de Dios. Perdemos a confirmação do Espírito Santo. Perdemos la confirmación del Espíritu Santo. Porque Ele é o Espírito da verdade. Porque Él es el Espíritu de la verdad. Ele não é o Espírito de uma parte da verdade. Él no es el Espíritu de una parte de la verdad. E Ele é o Espírito Santo que tem trabalhado ao longo de 2000 anos da história. Y es el Espíritu Santo que ha trabajado a lo largo de 2000 años de historia. Então precisamos muito do equilíbrio entre a palavra geral de Deus, Entonces necesitamos mucho equilibrio entre la palabra general de Dios a palavra profética para o nosso tempo, y la palabra profética para nuestros días. porque senão nós vamos andar de maneira desequilibrada. Porque si no vamos a andar de manera desequilibrada. Então esse texto ele é importante. Não havendo visão profética, o povo se desintegra. Entonces este pasaje es importante. No habiendo visión profética, el pueblo se corrompe. Se alguns de nós enfatizar uma ênfase de maneira profética, digamos, Si nosotros, algunos, enfatizamos un asunto de manera profética e achar que essa é a vontade ou a verdade de Deus para os nossos dias, y decimos que esa es la voluntad de Dios para nuestros días, mas isso está gerando uma grande divisão entre o povo de Deus. mas esto está generando una gran división entre el pueblo de Então Dios. nós precisamos reconsiderar o que estamos falando. Entonces nosotros debemos reconsiderar lo que estamos hablando. Porque sempre que Deus fala algo ou traz uma revelação de algo para o nosso tempo, Porque siempre que Dios habla algo, trae una revelación para nuestro tiempo, é de acordo com toda a palavra de Deus, es de acuerdo con toda la palabra de Dios, é uma continuidade do que Ele vem fazendo ao longo da história. es una continuidad de lo que Él viene haciendo a lo largo de la historia. Haverá uma confirmação no coração dos filhos de Deus, Habrá una confirmación en el corazón de los hijos de Dios, e essa é uma direção para levar o povo de Deus a seguir o próprio Cristo vivo. y es una confirmación para seguir al propio Cristo vivo. Existe uma outra palavra interessante que lemos, que está no capítulo 11, verso 14 de Provérbios. Existe una palabra interesante que también está en el capítulo 11, verso 14 de Proverbios. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, Mas com muitos conselheiros há segurança. mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Então esse texto está falando da direção sábia. Entonces este pasaje está hablando de la dirección sabia. Podemos dizer que enquanto o primeiro texto fala do ministério profético da palavra, Podemos decir que en cuanto al primer versículo habla del ministerio profético de la palabra, o segundo versículo está falando em como, com sabedoria, administrar esse assunto profético. el segundo versículo está diciendo cómo, de qué manera, con seguridad se debe administrar el aspecto profético. Então essa direção tem mais a ver com o governo espiritual.
Entonces esa dirección tiene que ver más con gobierno espiritual, Diz respeito à liderança na casa do Senhor. tiene que ver con el liderazgo en la casa de Dios. Então nós encontramos na Escritura o ministério da palavra Entonces nosotros encontramos en las escrituras el ministerio de la palabra e o serviço dos presbíteros locais. y el servicio de los ancianos O locales. ministério da palavra está trazendo essa verdade espiritual para os nossos dias. El ministerio de la palabra va a traer esa verdad para nuestros días E os presbíteros vão lidar em como apacentar o rebanho de Deus com essa verdade. y los presbíteros o ancianos van a lidiar con las ovejas según esa palabra. De alguma forma, o ministério da palavra ele anda nos céus. De alguna manera el ministerio de la palabra viene desde el cielo. É claro que eles estão transitando nas Escrituras Sagradas, Es claro que transita a través de las escrituras sagradas mas eles estão procurando desvendar os segredos do coração de Deus para os nossos dias. y ellos están procurando mostrarnos los secretos del corazón de Dios para nuestros días. Os presbíteros, os pastores estão apacentando o rebanho. Los presbíteros o pastores deben estar apacentando el E rebaño agora eles têm que mastigar essa palavra profética para digerir o rebanho. y ellos tienen que masticar esa palabra profética para dirigir el rebaño. Mas haverá uma crise muito grande Mas habrá una crisis muy grande se o ministério da palavra estiver desentoando do pastoreio. si el ministerio de la palabra estuviera desentonado del pastoreado, Porque vai tentar haver uma direção espiritual, profética, porque va a haber una dirección espiritual profética, mas os anciãos não conseguem apacentar o rebanho com essa palavra. mas los ancianos no consiguen pastorear el rebaño con esa palabra. É como se fosse dois trilhos de um trem, uma locomotiva. Es como si fueran dos rieles del tren. Eles têm que andar equilibradamente, Ellos tienen que andar juntos, senão haverá um choque, uma tragédia. si no habrá un choque, una tragedia. Podemos ter uma locomotiva muito poderosa, Podemos tener un tren muy poderoso, mas se não houver os dois trilhos andando juntos, equilibrados, pero si no están los dos carriles juntos, equilibrados, haverá uma tragédia. habrá una tragedia. Muitos problemas temos ao longo da história, Muchos problemas tenemos a lo largo de la por historia uma ênfase desequilibrada do ministério da palavra, por un énfasis desequilibrado del ministerio de la palabra, que no lugar de promover unidade no meio do povo de Deus, que en lugar de promover unidad entre el pueblo de Dios, promove divisões. promueve división. Às vezes temos cheiros de livros, A veces estamos llenos de libros, mas não temos o espírito de ovelha. mas no tenemos espíritu de oveja. Às vezes temos a palavra como uma espada afiada, mas está com sangue, A veces tenemos la espada afilada, pero está con sangre, porque temos ferido uns aos outros. porque nos herimos los unos a los otros. Mas faltam homens e mulheres com a bacia e uma toalha para lavar os pés dos irmãos. Mas faltan hombres y mujeres con una toalla y puedan lavar los pies de los hermanos. Muitas espadas com sangue e poucos servos com bacia para lavar os pés uns dos outros. Muchas espadas con sangre y pocos siervos dispuestos a lavar los pies de los Nós hermanos. precisamos do equilíbrio entre o ministério profético e o ministério pastoral. Nosotros necesitamos el equilibrio entre el ministerio de la palabra y el ministerio pastoral. Que penas que a ênfase no ministério de mestres no século XX Qué pena que apenas el ministerio de la palabra en el siglo XX recebeu uma ênfase muito grande, recibió un gran énfasis, mas temos pouca ênfase no ministério pastoral. pero tenemos poca énfasis en el ministerio E pastoral. alguns que têm vocação ao ministério pastoral Y algunos que tienen vocación al ministerio pastoral estão tentando ser mestres están intentando ser maestros e deixam de apacentar o rebanho. y dejan de cuidar el rebaño. Então não conseguem fazer nenhuma coisa boa e nem outra. Entonces no consiguen hacer ni una cosa buena ni la otra. Vocês me entendem que temos uma grande carência hoje Ustedes entienden que tenemos una gran carencia hoy de uma palavra governante, porém equilibrada, de una palabra gobernante, pero sin embargo equilibrada, e ao mesmo tempo o ministério pastoral apacentando o rebanho. y al mismo tiempo ministrar y pastorear el rebaño. É claro que muitas vezes esses dois ministérios se encontram numa pessoa só, Es claro que a veces esto se encuentra en una sola persona, mas quase sempre o Senhor nos chama um ministério coletivo. mas casi siempre el Señor lo llama un ministerio colectivo, E aí precisamos da cruz e do Espírito Santo para nos levar a andar juntos, y ahí necesitamos la cruz y el Espíritu Santo para poder andar juntos. porque senão nós vamos apontar um caminho,
porque si no nosotros vamos a apuntar a un camino e queremos empurrar o povo de Deus a seguir esse caminho. y queremos empujar al pueblo de Dios para seguir este Mas camino. não tem o testemunho do Espírito Santo no coração das ovelhas. Mas no tenemos el testimonio del Espíritu Santo No coração das ovelhas. para pastorear el corazón de las ovejas. Então haverá crises no meio do povo de Deus. Entonces habrá crisis en el pueblo de Dios. Você pode observar a história da igreja. Usted puede observar la historia de la iglesia. Às vezes recebemos ênfases proféticas, A veces recibimos énfasis en la palabra muitas delas não estão erradas, y muchos de ellos no son equivocados. porém foram demasiadamente longas demais. Pero sin embargo ellos fueron demasiado adelante E não respeitaram os princípios do pastoreio. y no respetaron los principios del cuidado. É como se fossem os trilhos que se separaram Es como si fuese aquellos carriles que se separaron e agora temos uma tragédia. y ahora tenemos una tragedia. O rebanho de Deus é um freio também para os mestres e os profetas. El rebaño de Dios también es un freno para los maestros y profetas, Porque quando os mestres e os profetas querem trabalhar porque cuando los maestros y los profetas quieren trabajar e o rebanho não acompanha, y el rebaño no acompaña, provavelmente o Senhor está querendo ensinar algo muito grave, muito sério para nós. probablemente el Señor nos está enseñando algo muy grave o serio para nosotros. A tendência dos líderes é falar que o povo é rebelde e não estão acompanhando a palavra. La tendencia de los líderes es acusar al pueblo de que no está acompañando la palabra. Às vezes isso acontece, A veces esto acontece, mas precisamos nos lembrar que a igreja é a casa onde habita o Espírito Santo. mas necesitamos recordar que la iglesia es la casa del Espíritu Santo. Será que todo mundo está errado e só o mestre está certo? ¿Será que todo está equivocado y solo el maestro está correcto? Então precisa haver humildade para discernir esse equilíbrio da palavra, o Espírito e o corpo de Cristo. Entonces necesita haber humildad para discernir este asunto entre la palabra, el espíritu y el cuerpo. Esse assunto da palavra profética ele é muito profundo. Este asunto de la palabra profética es muy profundo. Mas, seguindo um pouco adiante, o livro de Eclesiastes, capítulo 8, versos 5 e 6. Siguiendo un poco más adelante, Eclesiastés capítulos 8, versos 5 y 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, Quien guarda el mandamiento no experimentará ningún mal. e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Y el corazón del sabio conoce el tiempo y la manera correcta de hacer. Você está vendo o tempo e o modo certo de agir? Se está viendo el tiempo y la manera correcta de hacer. Nós precisamos dessas duas coisas. Nosotros precisamos de estas dos cosas. Será que é mesmo tempo de enfatizar algumas coisas? ¿Será que ahora es el tiempo de enfatizar ciertas E se cosas? for o tempo, estamos agindo de maneira certa? Y si es el tiempo, ¿lo estamos haciendo de manera correcta? Por isso que esse texto que lemos anteriormente, o Provérbio 11:14, Por eso ese versículo que estamos leyendo anteriormente é tão importante. es tan importante. Não havendo sábia direção, o povo fracassa. No habiendo dirección sabia, el pueblo fracasa. Se a direção não tiver sabedoria para lidar com a palavra e com o rebanho, Si los que nos lideran no tienen sabiduría para lidiar con la palabra o con el rebaño, vai gerar fracasso. va a haber fracasos. E qual é o nosso segredo de andar equilibrado? ¿Y cuál es el secreto para andar equilibradamente? Com muitos conselheiros há segurança. En muchos consejeros hay seguridad. Nós precisamos de irmãos maduros para nos cuidarmos uns dos outros. Nosotros necesitamos de hermanos maduros para cuidarnos los unos de los otros. Pessoas experimentadas que possam falar para nós. Personas que tengan experiencia que puedan hablar para nosotros. É verdade que o que você está falando está correto, Es verdad que lo que usted está hablando es correcto, porém está fora do tempo. pero sin embargo está fuera del Ou tiempo. a maneira que você está enfatizando está desequilibrada. O la manera como usted lo está enfatizando es desequilibrada. Então, a igreja é também um termômetro para nós, Entonces la iglesia es como una especie de termómetro para nosotros, porque seremos guardados para não ir muito rápido nem muito devagar. porque seremos guardados de no ir muy rápido o muy despacio. Isso é um equilíbrio para nós. Esto es un equilibrio para nosotros. Podemos encontrar então o ministério profético da palavra e o ministério pastoral andando juntos. Entonces podemos encontrar el ministerio de la palabra y el ministerio pastoral andando juntos. Em 2 Pedro, capítulo 1:19, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Pedro vai nos dizer: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela,
como uma luz que brilha em lugar escuro. Pedro dice lo siguiente, 2:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. 1:19. Ok. Aqui Pedro está enfatizando a palavra profética. Aquí Pedro está enfatizando la palabra profética. E diz que no dia escuro, num tempo escuro, Y dice que en el día oscuro é ela que ilumina o nosso caminho para chegarmos até o destino. es ella la que ilumina nuestro camino para llegar hasta el destino. Nas Escrituras, no Novo Testamento, encontramos pelo menos 5 aspectos da palavra de Deus. En las escrituras en el Nuevo Testamento encontramos por lo menos cinco aspectos de la palabra de Dios. Nós temos a palavra da verdade, Nosotros tenemos la palabra de verdad, que representa todo o logos de Deus, toda a verdade de Deus. que representa todo el logos, toda la verdad de Dios. Quando Paulo fala disso aos Colossenses, Cuando Pablo habla de esto a los ele colosenses, está indicando refutar as heresias que estavam fora da casa, mas queriam entrar. él está refutando las herejías que están fuera de la casa pero quieren entrar. E também ele fala aos filipenses da palavra da vida. Y también él habla a los filipenses la palabra de vida. Aquilo que nós herdamos ou compreendemos da palavra da verdade e se tornou realidade em nós. Aquellos que nosotros recibimos de la palabra de verdad y se tornan realidad en nosotros. Enquanto a palavra da verdade é algo objetivo, En cuanto a la palabra de verdad es objetiva, a palavra da vida é algo experimental. la palabra de vida es algo experimentado. Enquanto a palavra da verdade está lidando com as heresias, o que está fora da casa, En cuanto a la palabra de verdad es algo que está lidiando con las herejías, algo que está fuera de la a casa. palavra da vida diz respeito à maturidade e o que vamos lidar no tribunal de Cristo. La palabra de vida está hablando de madurez y por lo que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Quando o Senhor voltar, Ele não vai, digamos, requerer tanto que nós entendemos com a nossa cabeça, com a nossa mente. Cuando el Señor venga, Él no va a pedirnos cuenta de las cosas que entendimos con nuestra mente, Mas sim o quanto que aquilo que entendemos se tornou realidade em nossa vida. sino cuánto de aquello que entendimos se hizo realidad en nuestras vidas. Que pena que hoje tem muito conhecimento da verdade, Qué pena que hoy existe mucho conocimiento de la mas verdad, muito pouca realidade espiritual. mas muy poca realidad espiritual. Às vezes temos uma cabeça tão grande de conhecimento, A veces tenemos una cabeza tan grande, mas somos meninos e estamos brigando uns com os outros. mas somos inmaduros y estamos peleando los unos con los otros. Também encontramos a palavra de Cristo, También encontramos la palabra de Cristo, que nós devemos ser cheios da palavra de Cristo, como ele fala aos Colossenses. que nosotros debemos ser llenos de la palabra de Cristo. E às vezes nós nos esquecemos da palavra de Cristo. Y a veces nosotros olvidamos la palabra de Cristo. Tudo aquilo que ele falou nos 4 evangelhos. Todo aquello que Él nos habló en los 4 Ele evangelios. está ensinando aos seus discípulos a como viver uma vida adequada. Él está enseñando a sus discípulos cómo vivir una vida adecuada. Mas quando nós esquecemos das palavras de Cristo, Mas cuando nosotros nos olvidamos de la palabra de Cristo, deixamos de praticar coisas simples uns com os outros como irmãos. dejamos de practicar cosas sencillas los unos con los otros como hermanos. Por isso que temos às vezes um conhecimento tão elevado e uma vida tão pequenininha. Por eso es que a veces tenemos un conocimiento tan elevado y una vida tan pequeña. Porque quando Paulo fala da palavra de Cristo, Porque cuando Pablo habla de la palabra de Cristo, já é um assunto que diz respeito à vida da comunhão do corpo de Cristo. porque esto es un asunto respecto a la vida de comunión del cuerpo de É Cristo. algo para dentro da casa. Es algo para dentro de la casa. Como vamos viver essa realidade espiritual? ¿Cómo vamos a vivir esta realidad espiritual? Em Romanos 10 ele fala da palavra da fé. En Romanos 10 él habla de la palabra de fe. Isso tem a ver com a pregação do Evangelho. Esto tiene que ver con la predicación del Evangelio. Então já citamos pelo menos 4 aspectos da palavra. Entonces ya citamos por lo menos 4 aspectos de la A palabra. palavra da verdade, a palavra da vida, Palabra de verdad, la palabra de vida, a palavra de Cristo e a palavra da fé. la palabra de Cristo y la palabra de fe. E aqui em Pedro temos a palavra profética. Y aquí en Pedro tenemos la palabra profética. Aquilo que nos faz ver muito além. Aquello que nos lleva a mirar mucho más allá. Já não é uma questão de dentro da casa simplesmente, Ya no es una cuestión de lo que está sucediendo dentro de la mas sim casa, quando tem simplemente. aqueles dias escuros, aquele tempo tenebroso de apostasia.
mas sí lo que viene en aquellos tiempos oscuros, tiempos de apostasía. Como vamos poder prosseguir? ¿Cómo vamos a poder proseguir? Então hoje nós precisamos desses 5 aspectos da palavra. Entonces hoy nosotros necesitamos de estos 5 aspectos de la palabra. Precisamos ser bem constituídos com a verdade, Necesitamos ser bien constituidos con la verdad, mas haver vida espiritual. mas debe haber vida espiritual. E devemos viver com a palavra de Cristo dentro da casa. Como caminhar uns com os outros? Y debemos vivir la palabra de Cristo dentro de la casa. ¿Cómo caminamos los unos con los Como otros? não permitir que o aspecto profético venha nos separar? ¿Cómo no permitir que el aspecto de la profecía no nos pueda separar? E ao mesmo tempo, como pregar o Evangelho? Y al mismo tiempo, cómo predicar el Evangelio. Então, se tivermos esses aspectos da palavra de Deus, Entonces, si tenemos esos aspectos de la palabra de Dios, poderemos caminhar juntos como povo de Deus de maneira equilibrada. podemos caminar juntos como pueblo de Dios de manera equilibrada. Temos muitos desafios nesse tempo, Tenemos muchos desafíos en estos tiempos, mas o Senhor está nos conduzindo, Ele não abandona o seu povo. mas el Señor nos está conduciendo. Él no ha abandonado a su pueblo. Então podemos ser encorajados pela palavra de Deus. Entonces podemos ser animados por la palabra de Dios. Vamos voltar a considerar um pouco dessa relação da palavra profética e a liderança espiritual. Y vamos a considerar un poco esto de la palabra profética y el liderazgo. Vocês se lembram quando o povo de Deus estava no cativeiro babilônico? ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Dios estaba en el cautiverio babilónico? Então Daniel está estudando, esquadriando as escrituras. Entonces Daniel está estudiando las escrituras. Ele está estudando o Logos, ou a verdade de Deus. Él está estudiando la palabra escrita de Dios. E aí o Espírito Santo abriu seus olhos. Y ahí el Espíritu Santo abrió sus ojos. E ele compreendeu que o tempo da profecia de Jeremias havia chegado para se cumprir o final. Y él comprendió que el tiempo de la palabra de Jeremías había llegado a cumplirse. Podemos dizer que ele entrou no espírito da palavra profética. Podemos decir que él entró en el espíritu de la palabra profética. Ele compreendeu que o tempo da liberação do povo havia chegado. Él comprendió que el tiempo de la libertad del pueblo había llegado. Então, quando ele viu isso, o que ele fez? Entonces cuando él vio esto, ¿qué hizo? Ele passou a interceder segundo a palavra profética. Entonces él pasó a orar según la palabra profética. Podemos dizer que a palavra profética é o cumprimento da palavra escrita para o nosso tempo. Entonces podemos decir que la palabra profética es el cumplimiento de la palabra escrita para nuestro tiempo. Quando se une a palavra da verdade e a palavra profética, Cuando se une la palabra de verdad con la palabra profética, com intercessão, con intercesión, então o Espírito Santo passa a operar de forma milagrosa no meio do seu povo. entonces el Espíritu Santo pasa a operar de manera milagrosa entre su pueblo. Deus moveu os céus. Dios movió los cielos. Deus enviou os seus anjos. Dios envió a sus ángeles. Deus despertou o espírito do rei Ciro. Dios despertó el espíritu del E rey Ciro. ele liberou o remanescente para voltar para Jerusalém, Y él liberó al remanente para volver a Jerusalén, para restaurar a casa de Deus. para restaurar la casa de Dios. Esse é o poder da palavra profética. Ese es el poder de la palabra Mas é profética. uma palavra equilibrada com a palavra escrita. Mas es una palabra equilibrada, es una palabra escrita. E ela encontrou uma liderança espiritual madura. Y ella encontró un liderazgo espiritual maduro. Porque quando você vê o livro de Esdras, Porque cuando usted mira el libro de Esdras, você vai encontrar aqueles líderes que voltaram com o remanescente. usted va a encontrar aquellos líderes que volvieron con el remanente. Então Daniel representa ali aquele homem maduro com o ministério da palavra. Entonces Daniel representa aquel hombre maduro con ministerio de la palabra. E Zorobabel e Josué representam a liderança pastoral. Y Zorobabel y Josué representan aquellos líderes pastorales. Eles estão conduzindo o povo de Deus de acordo com a palavra profética. Ellos están conduciendo al pueblo de Dios de acuerdo a la palabra E profética. nós vamos ver que essa palavra uniu o povo de Deus no propósito de Deus. Nosotros vamos a ver que esa palabra unió al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Ou seja, os servos de Deus não foram excluídos, eles foram incluídos. O sea, los siervos de Dios no fueron excluidos, ellos fueron incluidos. Quando temos uma palavra profética real nos nossos dias, Cuando tenemos una palabra profética real en nuestros días, ela desperta mais servos de Deus para servir. ella despierta más siervos de Dios para servir. Porque depois você chega no capítulo 5 do livro de Esdras, Porque después usted llega al capítulo 5 de Esdras, Deus enviou 2 profetas para servir e apoiar.
Dios envió 2 profetas para servir y apoyar, Ageu e Zacarias. Ageo y Zacarías. Quando chegamos no capítulo 7 de Esdras, Cuando llegamos al capítulo 7 de Esdras, então temos agora o ministério da palavra didática. Nós temos Esdras, o homem da palavra. ahora tenemos el ministerio de la palabra de enseñanza, Esdras enseñando la palabra. Mais adiante encontramos Neemias, Más adelante encontramos a Nehemías, governador. un gobernador. E depois temos Malaquias, Y después tenemos a Malaquías, profeta. o un profeta. Então você está encontrando que a palavra profética, ela atrai mais servos de Deus. Entonces usted se da cuenta que la palabra profética atrae más siervos de Dios. E aí nós temos complementação ministerial. Y ahí tenemos complementación Nós ministerial. não temos divisões, No tenemos divisiones, nós temos complementação ministerial. nosotros tenemos complementación. Poderemos até ter crises de entendimento, Podemos tener hasta crisis de entendimiento, mas se tivermos uma visão clara do que o Senhor está fazendo, mas si tenemos una visión clara de lo que el Señor está haciendo, essa palavra vai nos manter juntos. esa palabra nos va a mantener juntos. Ela vai nos dar equilíbrio para seguirmos juntos no meio da adversidade. Ella nos va a dar equilibrios para seguir juntos en medio de la diversidad. Temos uma outra lição sobre a palavra profética no Novo Testamento. Tenemos otra lección sobre la palabra profética en el Nuevo Testamento. Você lembra quando o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes? ¿Usted recuerda cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés? Então Pedro se levantou e se pôs de pé com os 11. Entonces Pedro se levantó y se puso de pie con los 11. Então ele falou: esses homens não estão embriagados, sendo agora 9 horas da manhã. Y él dice, estos hombres no están embriagados, siendo las 9 de la mañana. Mas o que vocês estão vendo que está acontecendo agora Mas lo que ustedes están viendo que está sucediendo ahora é o que o profeta Joel profetizou lá atrás, es aquello que el profeta Joel profetizó allá atrás. que acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. ¿Qué sucederá en aquellos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne? O que Pedro está falando? ¿Qué es lo que Pedro está hablando? Aquilo que foi profetizado lá atrás Aquello que fue profetizado allá atrás é o que está acontecendo aqui. es lo que está sucediendo aquí. Ou seja, Pedro está fazendo uma leitura profética O sea, Pedro está haciendo una lectura de profética acontecimento histórico. de un acontecimiento histórico. Você percebe isso? ¿Usted se da cuenta de esto? A palavra profética interpreta os eventos históricos, La palabra profética interpreta los acontecimientos mas o históricos. fundamento dela é a verdade absoluta de Deus. Mas el fundamento de ella es la verdad absoluta de Dios. Não é algo desagregado, separado de toda a verdade. No es algo separado de toda la verdad. Não, você tem ali uma verdade cumulativa, revelação pós-revelação. Usted tiene allí una verdad acumulada, revelación tras revelación. E essa revelação está andando junto com toda a história do povo de Deus. Y esa revelación va andando en toda la historia del pueblo de Dios. Então Pedro ligou a palavra escrita com a palavra profética, Entonces Pedro unió la palabra escrita con la palabra e isso profética. está acontecendo no contexto do povo de Deus. Y eso está sucediendo en el contexto del pueblo de Dios. E aí tem o ministério do Espírito. Y ahí tenemos el ministerio del Espíritu. Então aquele ministério o ministério profético fala: isso aqui que está acontecendo é aquilo que foi escrito. Y aquí el Espíritu habla, eso que está sucediendo fue aquello que está escrito. Hoje muitas coisas estão acontecendo. Hoy están sucediendo muchas cosas. Nós precisamos de irmãos com o ministério da palavra, Más necesitamos hermanos con ministerio de la que palabra, possam nos advertir. que puedan advertirnos. Não seguem por aí, porque vai dar o problema que está escrito lá. No sigan por allí porque va a haber el problema que está escrito acá. Isso já aconteceu em muitas partes da história da igreja. Eso ya sucedió en muchas partes de la historia de la iglesia. A direção do Senhor para o nosso tempo é essa, segundo a palavra de Deus. La dirección de Dios siempre es esta, según la palabra de Dios. Mas é uma direção que nos coloca em Cristo cada vez mais. Es una dirección que nos coloca cada vez más en Cristo. Vamos voltar novamente a Pedro, Vamos a volver nuevamente a Pedro. 2 Pedro 1,16. Segunda de Pedro Porque em 1:16. nosso tempo tem havido uma distorção gravíssima sobre o que é o ministério da palavra. Porque en nuestro tiempo ha habido una distorsión muy grave en cuanto al ministerio de la palabra, O ministério profético. el ministerio profético. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. siguiendo fábulas artificiosas, Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Eles não estavam alimentando especulações dos últimos dias. Ellos no estaban alimentando especulaciones de los últimos días. Não, eles estão falando de algo que eles viram em relação a Cristo. Ellos están hablando de algo que ellos vieron en relación a Cristo. Eles não ouviram alguém falar, eles foram testemunhas oculares do Senhor. Ellos no oyeron a alguien hablar, ellos vieron al Señor con sus propios Então ojos. ele segue dizendo, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, Y sigue diciendo, porque Él recibió honra y gloria de parte de Dios Padre, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: cuando desde el cielo oyó la siguiente voz: Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Claro, Pedro está falando do monte da transfiguração em Mateus 17. Claro, Pedro está hablando del monte de la transfiguración en Mateo 17. O pai está testemunhando do seu filho El Padre está dando testimonio de su Hijo entre os seus companheiros que vão seguir o ministério adiante. entre sus compañeros que siguieron con el ministerio hacia adelante. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Então Santo. agora ele pode falar, assim temos ainda mais segura a palavra profética. Entonces ahí Pedro sí puede decir, tenemos también la palabra profética más segura. Agora começamos a entender um pouco melhor o que é realmente a palavra profética. Ahora comenzamos a entender mejor lo que es la palabra profética. Ele está dizendo que tudo que foi profetizado no Velho Testamento Él está diciendo que todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento aponta para Cristo. apunta para Cristo. E é o cumprimento das promessas de Deus em Cristo. Y es el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo. Infelizmente hoje tem ênfases da palavra profética, Infelizmente hoy tenemos énfasis de la palabra mas profética, não diz respeito a Cristo. mas no respecto a Cristo. Não nos aproxima mais de Cristo. No nos acercan a Cristo. Como o Espírito Santo vai confirmar algo que nos leva para longe de Cristo? ¿Cómo el Espíritu Santo va a confirmar algo que nos lleva lejos de Se o Cristo? ministério dele é glorificar a Cristo. Si el ministerio de Él es glorificar a Cristo. Vocês me entendem, irmãos? ¿Ustedes me entienden, hermanos? Então ele segue dizendo, temos mais segura a palavra profética e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Entonces Él dice, ustedes tienen también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien estar atentos a ella. Como a luz que brilha em lugar escuro, Como una luz que brilla en un lugar oscuro, até que a estrela da manhã brilhe no vosso coração. hasta que la luz de la mañana brille en nuestros corazones. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular. Porque primeramente debemos saber que ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada. Ninguém tem autoridade em si mesmo para querer interpretar particularmente as Escrituras. Ninguno tiene autoridad particular para querer interpretar de manera particular las Escrituras. As Escrituras interpretam elas mesmas. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. E nós temos a tradição de pelo menos 2000 anos de história da igreja Y nosotros tenemos la tradición de por lo menos 2000 años de historia de la para nos Iglesia, guardar dos extremos do desequilíbrio. para guardarnos de los extremos del desequilibrio. É muito ruim escutar que as pessoas falam, mas eu penso assim. Es muy desagradable escuchar a las personas escuchar, yo pienso así. Você pode pensar acerca da sua casa, das suas coisas. Usted puede pensar así acerca de su casa, de sus cosas. Aí você pode ter uma ênfase muito forte. Ahí usted puede ser muy fuerte con sus énfasis. Mas em relação às Escrituras e ao povo de Deus, Mas en relación a las Escrituras y al pueblo de Dios, nenhum de nós temos direito de estar acima das Escrituras. ninguno de nosotros tenemos derecho de estar por encima de las Escrituras. Nenhum de nós podemos ir além da história da igreja. Ninguno de nosotros puede ir más allá que la historia de la E iglesia. nós precisamos respeitar o testemunho do Espírito na Assembleia. Y nosotros debemos respetar el testimonio del Espíritu en la iglesia. Ou seja, nós podemos ter opiniões acerca das Escrituras. O sea, nosotros podemos tener opiniones
acerca de las Escrituras. Mas as nossas opiniões não podem entrar em conflito com toda a Escritura. Mas nuestras opiniones no pueden entrar en conflicto con toda la Escritura. Elas têm que estar debaixo de toda a Escritura. Ellas deben estar debajo de toda la Escritura. E se o nosso pensamento sobre interpretação for bíblico e espiritual, Y si nuestro pensamiento e interpretación fuera bíblico y espiritual, então teremos a confirmação do Espírito Santo na igreja. entonces tendremos la confirmación del Espíritu Santo en la iglesia. Deus colocará companheiros para podermos confirmar uns aos outros. Dios va a colocar compañeros para podernos confirmar los unos con los otros. Olha o que Paulo diz em Romanos 16 sobre a palavra profética. Mira lo que Pablo dice ahí en Romanos 16 acerca de la palabra profética. Versículo 25. Versículo 25. Ora, o Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Y Dios, el que puede confirmarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Vamos vendo essa harmonia da grandeza da palavra. Vamos a ver la armonía en la grandeza de la palabra. Paulo está dizendo que o povo seria confirmado segundo o seu evangelho Pablo está diciendo que el pueblo sería confirmado según su evangelio e a pregação de Jesus Cristo. y la predicación de Jesucristo. O evangelho que Paulo pregava não estava em detrimento do evangelho de Jesus Cristo. La predicación de Pablo no estaba en detrimento del evangelio de Jesucristo. Não, era o mesmo evangelho de Jesus Cristo. No, era el mismo evangelio de Jesucristo. E ele segue, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Y Pablo sigue según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. E que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Y que ahora por medio de nosotros es dado a conocer por medio de las escrituras de los profetas. Então temos o mistério eterno de Deus. Entonces tenemos el misterio eterno de Dios. Temos a palavra profética do Velho Testamento. Tenemos la palabra de los profetas del Antiguo Temos Testamento. o cumprimento dessa palavra em Cristo, Tenemos el cumplimiento de esa palabra en Cristo, o Evangelho de Cristo el Evangelio de Cristo e a interpretação de Paulo acerca de Cristo e do Evangelho. y la interpretación de Pablo acerca del Evangelio. Você percebe essa harmonia? Usted se da cuenta de esta É armonía. como um rio ou uma cascata que está se desenvolvendo, Es como un río, como una cascada que se está desenvolviendo. mas nada está isolado. Mas nada está aislado. Começa na eternidade. Comienza en la eternidad. É semeado a palavra profética na história lá no passado. Es sembrado en la palabra profética ya en el pasado. E ela se cumpre, a palavra profética se cumpre em Cristo. Y la palabra de los profetas se cumple en Cristo. Agora temos o Evangelho de Jesus Cristo. Ahora tenemos el Evangelio de Jesucristo. E a explicação do Evangelho de Jesus Cristo Y la explicación del Evangelio de Jesucristo são as doutrinas de Paulo. son las doctrinas de Pablo. As doutrinas de Paulo são as explicações do Evangelho. Las doctrinas de Pablo son la explicación del Evangelio. Mas as doutrinas de Paulo, a palavra profética de Paulo, Mas la palabra profética de Pablo não está nunca em desacordo com o mistério de Deus e a palavra profética do Velho Testamento. no está nunca en desacuerdo con el Evangelio ni la palabra de los profetas del Antiguo Testamento. Nunca está girando em torno de outra coisa a não ser de Cristo. Nunca está girando en torno a otra cosa que no sea Cristo. Então isso é muito importante, Esto es muy importante porque temos o equilíbrio da palavra de Deus. porque tenemos el equilibrio de la palabra E de ele Dios. segue dizendo, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, Y que ahora por medio de nosotros se ha manifestado y que por medio de las escrituras de los profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, según el mandamiento del Dios eterno, para a obediência da fé, se ha dado a conocer a los gentiles para que obedezcan a la fe entre todas as nações. entre todas las naciones. Agora, irmãos, como vamos obedecer a palavra? Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a obedecer la palabra? Se a palavra que nós ouvimos de alguém Si la palabra que nosotros oímos de alguien não tiver a sua raiz no plano eterno de Deus, no tuviera raíz en el plan eterno de Dios, não tiver firmada em todo o contexto do Velho Testamento,
no estuviera afirmado en todo el contexto del Antiguo Testamento, não tiver o cumprimento na pessoa e obra de Cristo, no tuviera el cumplimiento en la persona y obra de Cristo, e não estiver em harmonia com as cartas dos apóstolos do Novo y no Testamento, estuviera en armonía con las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento, não teremos o testemunho do Espírito Santo para obedecer. no tendríamos el testimonio del Espíritu Santo para obedecer. Por isso estou enfatizando Por eso estoy enfatizando que a palavra, o Espírito e a comunhão do corpo têm que andar juntos. que la palabra, la comunión y el Espíritu tienen que estar juntos, E que existe um equilíbrio entre o ministério profético e o ministério pastoral. y que existe un equilibrio entre el ministerio profético y el ministerio A pastoral. igreja não pode ser um laboratório de experiência. La iglesia no puede ser un laboratorio de experiencias. Às vezes, alguns obreiros tentam fazer da igreja um lugar de experiência, um laboratório. Hay veces que algunos obreros intentan hacer de la iglesia un laboratorio de E experiencias, aí explode. y ahí explota. Mas nós não podemos ser inconsequentes, Mas nosotros no podemos ser consecuentes, inconsequentes, irresponsáveis. inconsecuentes, Porque a irresponsables, igreja é a casa de Deus. porque la iglesia es la casa de Então, Dios. se a gente pudesse dar um tema a essa mensagem, Entonces, si la gente pudiera dar un tema o eu un diria nombre a este que seria mensaje, o equilíbrio entre a palavra profética e a liderança espiritual. yo le diría que es el equilibrio entre la palabra profética y el liderazgo espiritual. Nós precisamos muito nesses dias, Nosotros necesitamos mucho en estos porque días, temos encontrado crises em toda parte, porque hemos encontrado crisis en toda parte, por ênfases demasiado em alguns aspectos da verdade. por énfasis desequilibrados en algunos aspectos de la verdad, Que não estão gerando edificação e unidade no povo de Deus. que no están produciendo edificación y unidad en el pueblo de Dios. E também encontramos crises entre os pastores, Y también encontramos una crisis entre los que nos porque eles pastorean, amam o rebanho, porque ellos aman el rebaño, eles querem apacentar o rebanho, ellos quieren apacentar el rebaño, eles amam também os homens da palavra, ellos aman también a los hombres de la mas não palabra, estão conseguindo o equilíbrio para apacentar o rebanho com a mensagem que estão ouvindo. pero no están encontrando equilibrio entre el mensaje que están oyendo y el cuidado de la iglesia. Ou seja, eles se sentem culpados por não conseguir ensinar essas palavras. Ellos se sienten culpables por no conseguir enseñar estas verdades. Vocês me entendem, irmãos? ¿Ustedes me entienden, hermanos? Mas como os pastores vão alimentar o rebanho Mas ¿cómo los pastores van a alimentar el rebaño se recebemos uma comida que não está, digamos, temperada com sal do equilíbrio? si recibimos una comida que no está temperada con la sal del equilibrio? Leva tempo para termos um alimento equilibrado. Lleva tiempo para tener un alimento equilibrado. Então que o Senhor nos ajude nesses dias. Entonces, que el Señor nos ayude en nuestros días. Queremos valorizar todos os servos de Deus, Queremos darle valor a todos los siervos de Dios, todas as ênfases da palavra de Deus, todos los énfasis de la palabra de Dios, mas a igreja não pode sofrer o dano mas la iglesia no puede sufrir el daño se os servos de Deus não andarem de maneira equilibrada com as Escrituras si los hombres de Dios no andan de manera equilibrada con las e na escrituras comunhão uns com os outros. y en la comunión unos con otros. Nós precisamos nos submeter uns aos outros Nosotros necesitamos someternos los unos a los para otros podermos ser protegidos. para ser protegidos. Foi isso que aconteceu em Gálatas 2, Fue esto que sucedió en Gálatas 2, quando deu a cabeça ao Senhor Jesus Cristo e enviou Paulo e Barnabé e Tito até Jerusalém. cuando Cristo, la cabeza del cuerpo, envió a Pablo y a Bernabé hasta Jerusalén. E o que eles foram fazer lá? ¿Y qué fueron a hacer ellos allá? Eles foram colocar na mesa da comunhão com Pedro, Tiago e João Ellos fueron a colocarse en la misma comunión con Pedro, Santiago y o Juan, que eles estavam pregando entre os gentios. lo que ellos estaban predicando entre los E ali eles gentiles. se avaliaram uns aos outros, Y allí se avaliaron los unos a para los otros, não acontecer de estarem correndo em vão, para no suceder que estuvieran corriendo en vano ensinando coisas que estão em desarmonia com a verdade. y enseñando cosas que están en desarmonía con la verdad. Depois que eles tiveram comunhão acerca dos que estavam pregando, Después que ellos tuvieron comunión acerca de lo que estaban predicando, então eles puderam dar destra de comunhão. entonces se dieron la diestra y E compañerismo. cada um foi servir na região que o Senhor os colocou. Cada uno fue a servir en la región donde el Señor los Não colocó. significa que teve uma centralização ministerial, No significa que se centralizó el ministerio, mas significa que temos comunhão no corpo de Cristo. más significa que tenemos comunión en el cuerpo de E Cristo. que há um só ministério e uma só casa.
que hay un solo ministerio y una sola casa. ainda que cada tenha sua parcela de responsabilidade. Aunque cada uno tenga su parte de Que o responsabilidad. Senhor nos ajude nesses dias que estamos vivendo Que el Señor nos ayude en estos días que estamos viviendo a encontrar o equilíbrio entre a palavra profética e a liderança espiritual. a encontrar el equilibrio entre la palabra profética y el liderazgo espiritual. A liderança que lida com o pastoreio local das ovelhas. Los líderes que trabajan con el cuidado pastoral de las ovejas. Vamos orar e penso que por agora esse tempo está bom. Vamos a orar y sabemos que por ahora este tiempo está bien.